Amanhã é dia 9 de julho, feriado no estado de São Paulo. Muita gente aproveita para descansar, viajar, mas pouca gente sabe de fato o que essa data representa. Fala a verdade, você sabe o que foi o 9 de julho, o que é a Revolução Constitucionalista? E por que esse é o único feriado cívico exclusivo dos paulistas? O que aconteceu em 1932 e qual foi a participação de Araçatuba nessa história? Para responder essas e outras perguntas, nós recebemos hoje a historiadora Carolina Cruz. Carolina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É uma honra recebê-la aqui hoje. Agradeço o convite, fiquei muito feliz, principalmente sobre o tema de 1932, da Revolução, que foi o primeiro texto que eu escrevi na história, junto com a Marcela, sobre esse movimento paulista e em Araçatuba, né, que é a minha cidade, a minha origem. E tô contente de poder falar sobre isso aqui hoje. Então, para a gente começar pelo básico, o que foi a Revolução Constitucionalista de 1932? O que estava acontecendo no Brasil naquele momento? Então, a Revolução, que nós costumamos chamar, primeiro eu quero pontuar. A historiografia costumou chamá-la de Revolução, mas devemos olhar para esse movimento como uma revolta, um levante, uma guerra paulista, que foi, também podemos chamar da Guerra Paulista. Porque ela se insere nos movimentos que ocorreram nas primeiras décadas de 1930. Antes, eu preciso voltar lá na República Velha. O que estava acontecendo na República Velha, no Brasil? Havia uma alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais, a chamada política dos governadores ou a política do café com leite. Essas oligarquias se revezavam. O presidente que indicaria o próximo. O café era o principal produto de exportação do estado de São Paulo. E, portanto, haviam políticas para a defesa desse produto que já estava em crise devido à diminuição do consumo mundial. São Paulo necessariamente precisava manter as políticas que estavam ocorrendo por conta do café. O que acontece? Em 1929, o presidente Washington Luiz tinha que indicar um sucessor mineiro, não um paulista. E com o objetivo de manter essas políticas e o poderio político de São Paulo, ele indica um paulista, o Júlio Prestes. Os mineiros se revoltam, juntam-se, né, a Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, e os paraibanos com João Pessoa e lançam a Aliança Liberal. Esse movimento faz frente à candidatura do Júlio Prestes. Entretanto, o que acontece? Na República Velha, nós também temos a questão muito conhecida da manipulação dos votos de cabresto, e o Júlio Prestes sai vitorioso, porque o presidente que indicava sempre fazia o seu sucessor. A Aliança Liberal começa a questionar, mas aceitam, mas não aceitam. Ocorre o assassinato do João Pessoa, na Paraíba, que não foi por esses motivos, mas serviu como um estopim, sempre precisa de um motivo. E foi esse assassinato do João Pessoa que desencadeou um movimento dos tenentes que estavam já aliados a Getúlio Vargas e tomaram poder em 1930. Esse momento é um marco na história do Brasil, por quê? Porque encerra a nossa chamada República Velha, que na verdade nós não tínhamos sentimento de republicanismo nenhum, justamente por esse motivo que tinha essa alternância de poder, as oligarquias mandavam, e com a chegada do Getúlio Vargas ao poder, os paulistas vão se sentir subjugados no seguinte momento: ele nomeia interventores que eram da sua confiança, os tenentes que os apoiaram, para governar no lugar dos governadores. Ou seja, ele chegou lá e falou assim: ó, gente, acabou a brincadeira, eu vou centralizar o poder em mim e vou demitir, entre aspas, todos esses governadores aqui e vou colocar quem eu quero. São Paulo, acostumado com as políticas de defesa do café, a ter o poder político, não só político, mas econômico nas mãos, falou assim: o que vai acontecer aqui? Não vou deixar, não quero.
E, além de tudo, nomeou um nordestino, João Alberto. O Partido Democrático, que anteriormente apoiou essa chegada do poder do Vargas, se revolta e junta-se ao PRP, que era o Partido Republicano Paulista, e formam a Frente Única Paulista para fazer frente a essa centralização do Vargas. Por quê? O Vargas chegou lá como, esquece a Constituição, vou governar do meu jeito e vou nomear quem eu quero. Então, como faz? Por que é importante falar disso? Por questão de federalismo, de constitucionalismo, de cidadania. Os paulistas falaram, não queremos. Dentre vários movimentos que ocorreram de revolta contra essa centralização e contra o que Vargas fez, ocorreu no dia 23 de maio um confronto entre os que defendiam o Vargas e os que estavam contra. E nesse momento ocorreu a morte de que falamos que foram só 4 estudantes, mas foram 14 na realidade. Os 4 foram os que ficaram mais famosos? Ou que foram identificados? Foram os que ficaram mais famosos e conhecidos por motivos. E, aliás, nós temos várias já pesquisas e informações de que muitos deles não eram estudantes, mas entraram para a história e para essa historiografia do ufanismo paulista como estudantes. Que é aquela sigla que a gente conhece bem, que é o MMDC. Muito famosa, eu acho que todo paulista conhece, né? MMDC, o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, que são os sobrenomes desses estudantes, vamos seguir essa historiografia tradicional aqui para falar desses nomes, que morreram nesse confronto. A partir daí, então, a confusão já estava feita. Os paulistas se organizaram. E o que desenrolou? Desenrolou que estados como Minas, Rio Grande e Mato Grosso falaram para São Paulo, vamos brigar com isso, não está certo essa centralização, nós queremos a Constituição, nós queremos um governo republicano e democrático, então vamos lá, vamos brigar. Só que eles abandonaram São Paulo. Foram 3 meses de combate em que os paulistas conseguiram o mais interessante, assim, o que mais fascina nesse movimento foi que era foi uma luta, na verdade, se nós pegamos para pensar, de uma elite política que se sentiu subjugada. Uma elite econômica também, de uma burguesia econômica que se sentiu subjugada por aquele governo centralizado e falou, não quero. Só que nisso eles conseguiram mobilizar de todos os setores, a maioria, todos não, né, mas de grandes setores da sociedade, categorias diversas. E a mobilização de utilizar o rádio como propaganda política, que naquele momento era uma novidade. A primeira grande a contestação, né, daquele momento, eu quero a Constituição, eu quero meu poder de volta. Para quem tá ouvindo a gente, Carol, posso falar Carol? Pode. A gente tá recebendo aqui Carolina Cruz, historiadora. Para quem tá ouvindo a gente agora, o movimento defendia a Constituição. O que isso significava na prática, só pra gente contextualizar? Então, o movimento não somente defendia a Constituição. Esse foi o que a historiografia tradicional marcou. Como a grande bandeira. Grande bandeira da Revolução de 1932. Mas o movimento em si, os paulistas, quando começaram essas revoltas, esses levantes, eles queriam ter sua autonomia política. E também a Constituição. Eles não queriam perder essa autonomia. Não queria. Na verdade, a federação é isso, né? O Estado tem o poder também, né? Então, eu quero isso de volta. Não quero ser subjugado. Eu não quero ter um interventor que não é não é paulista. Eu quero manter as minhas políticas econômicas. E também quero um governo central que governe com poderes limitados por uma Constituição. E você estava falando que aí começaram as propagandas no rádio, e você estava falando aqui nos bastidores, antes da gente começar a entrevista, também sobre os cartazes. Isso é brilhante. Eu trabalho a pesquisa que eu escrevi com a Marcela na história, e
A mobilização foram cartazes, propaganda no rádio. Quer entregar a revista aqui pra mim, que eu vou mostrando enquanto isso? Pode ser? Por quê? Porque com... Opa! Peraí que a gente derrubou de leve a câmera da Carol aqui. Jonathan vai arrumando. Deixa aqui em mim enquanto ela fala, Jonathan, por gentileza. Porque pra cá, com essa propaganda que veio a mobilização. E interessantíssimo pensar que como uma capital conseguiu fazer esses ideais serem tão fortes no interior. 1932, se você parar para pensar, Araçatuba tinha 24 anos. Era uma cidade muito nova. E, por ser uma cidade muito nova, contribuiu de forma que você fala assim, meu Deus, como chegou aqui, como esses cartazes, como essa propaganda do rádio conseguiu ser tão forte numa cidade nova. Não só em Araçatuba, mas também na pesquisa nós abordamos Batatais, abordamos Franca. Araçatuba contribuiu com uma sede de distribuição de alimentos, com uma casa de costura que era sediada aqui na Praça Getúlio Vargas, que era Casa de Costura São Paulo Vencerá. E essa casa de costura fazia o quê? Uniformes? Faziam fardas para mandar para os combatentes. Nossa, acho que muita gente não sabe disso, né? Não, é interessantíssimo. Por isso que de você pensar Araçatuba tão nova, uma cidade que teve sua fundação em 1908, como já em 1932 estava participando tão ativamente de um movimento político que teve origem lá na capital. Não é? Doaram, nós temos nos documentos que nós levantamos, nós vemos doação de carabinas, empréstimo de automóveis para poder levar alimentos, campanha do ovo para arrecadação de ovo para mandar para os combatentes. É muita coisa que a gente nem imagina, né? Tem personagem, grupo ou episódio envolvendo Araçatuba durante a Revolução que você considera pouco conhecido, mas que merecia ser mais lembrado pela população, pelos moradores? De 1932, eu acredito que essa participação tão ativa da população, de absorverem esses ideais, essa causa, essa luta, e de participar tão ativamente, porque você imagina, eu vou ali para a Praça Getúlio Vargas costurar, eu vou arrecadar ovo, isso foi no estado todo, como um todo, mas de doar a tua joia, o ouro, que foi a campanha tão forte também de 1932, doe ouro pelo Brasil, porque eles buscaram também mitos, né? O bandeirantismo, o paulista que abriu o território e fez o Brasil ser grande, o paulista, né, da independência. Então, assim, vamos todos nos juntar mais uma vez para contribuir, o Estado de São Paulo, para contribuir para o Brasil. E tem lugares aqui em Araçatuba, monumentos, documentos, nomes de rua que ainda preserva essa memória e que muita gente nem imagina que tem a ver com 1932? De 1932, nós tínhamos acesso a documentos no Museu Marechal Cândido Rondon, que está fechado, mas quanto à questão da memória, nós temos mesmo em São Paulo. Está lá na cidade de São Paulo, que tem o obelisco, que tem o mausoléu, temos as ruas 23 de maio, 9 de julho. Tudo isso é referente a 1932. Tudo isso é referente a 1932. E a gente tem que avaliar também que houve uma derrota do Estado de São Paulo. E muitos historiadores dizem que a Revolução, mesmo com essa derrota, deixou importantes conquistas políticas. Quais foram esses legados? A historiografia diverge. Por quê? O que dizemos que 1932 é a guerra que os que perderam comemoram e aqueles que ganharam não querem nem saber. Porque foi a memória que formou-se em volta de tudo aquilo, justamente por essa participação desse ideal que movimentou a sociedade como um todo. A historiografia diverge pelo seguinte ponto. A Constituição veio. Em 1934 nós tivemos a Constituição, o texto, mas em 1933 o Getúlio Vargas já convocou a Constituinte. Então dizem determinados correntes que
revolução, esse movimento, esse levante, essa guerra paulista, foi grande responsável já por esse movimento, a Constituinte ser chamada em 1933, e nós tivemos esse documento já em 1934. Entretanto, outra vertente diz que isso já estava no projeto político de Vargas, e ela já estaria para ser, esse documento já teria uma data, já teria essa constituinte, esse documento, não, essa constituinte já teria uma data já tinha previsão, já estava nos planos do Vargas. E, efetivamente, nós não temos como negar que esse movimento chamou um pouco a atenção do Vargas, deixou o Vargas preocupado, né? Então, assim, o que eu vou fazer? Se ele já queria dar o golpe que ele deu depois com a chegada do Estado Novo, ele teve que esperar um pouquinho. E essa Constituição de 1934 já nos deu o voto secreto, o voto das mulheres, trouxe os direitos trabalhistas. Então, é um documento muito importante em questões de direitos sociais. Na sua avaliação, esse episódio que aconteceu há quase um século atrás, há quase há quase 100 anos, perdão, ele ainda é tão importante a ponto do 9 de julho ser um feriado estadual? Eu acredito que sim, é importante. A história, ela serve para nós olharmos para o passado, pensarmos no presente, nos reconhecermos, né? E ver quem nós somos, para onde vamos. O que nós podemos aprender de Constituição, o que nós podemos aprender de poder do Estado, o que nós podemos aprender do que a memória e a história constroem, né? Porque é uma construção da memória, a história entende os processos, mas a memória deixa essa coisa, né? Do nós vencer, nós perdemos militarmente, mas nós vencemos como Estado. Federalismo, política, de compreender o que aconteceu na República, qual o processo político da República Velha, depois com a tomada do poder do Vargas, de 1930, o porquê esse movimento, e depois, porque que a Constituição veio com esses direitos, isso tudo. Não tem, e nos reconhecermos também como paulistas, né, desse sentimento do eu sou paulista porque é o único feriado. Porque nós temos esse feriado que é nosso. Carol, ao longo desses anos, qual que é o maior mito, a maior confusão que as pessoas costumam fazer sobre a Revolução Constitucionalista? Acho que começa no termo. Tenho certeza que começa no termo. Porque uma revolução implica numa mudança radical em vários em estruturas. E o termo Revolução Constitucionalista, eles mesmos, na altura, eles deram esse termo para eles nomearam revolução. A revolução não é um levante, a revolução não é uma guerra, a revolução tem que mexer numa estrutura e tem que modificar aquilo ali. Na verdade, foi um movimento de contestação de um poder centralizado, de uma pessoa que estava governando totalmente fora da Constituição, totalmente fora daquilo que deveria ser o previsto e estabelecido. E ele governava, então deixa essa lição de que aquilo foi uma revolta, foi um levante, mas revolução, nós não podemos pensar nesse movimento seria como uma revolução mesmo. Sim, seria um levante mesmo contra esse governo. Para a gente encerrar, se você tivesse que explicar para o estudante por que vale a pena conhecer essa história rapidamente, o que você diria? Diria que você tem que conhecer essa história como paulista, como a de Araçatuba, como Araçatuba participou e tudo, como um araçatubense. Por quê? Justamente por limitação do poder, Estado, Constituição, como que são os processos políticos e conhecer a tua história. Por quê, né? O que está por trás de um movimento desse? Todo um contexto histórico. Na internet tem material farto sobre isso? Tem. Facilmente. Você inclusive encontra sobre facilmente. Araçatuba. Sobre Araçatuba, eu vou falar para vocês lerem o meu texto da Marcela. A Marcela? Marcela Soares Moura, historiadora, professora também, maravilhosa. Mas você encontra
encontra. Sobre a questão de Araçatuba, já acho um pouquinho complicado. O seu texto a gente encontra em algum site? Não me recordo se está disponível, mas provavelmente deve estar no banco de artigos da Toledo. Mas quem quiser também pode mandar uma mensagem, pode pedir que... Nas suas redes sociais. Isso. Coloca o Instagram dela, Jonathan, pra gente. O seu Instagram é? carolina.c.cruz. .c.cruz. Aí você começa a seguir a Carol lá e quem tiver interesse, peço o artigo dela. Que nós disponibilizo, sim. Mas Araçatuba nós temos o Fabriciano Juncal, que fala do tema, o historiador. Tem um almanaque que a Folha da Região lançou, dos 100 anos, que também aborda o tema. O livro da Odete Costa também aborda esse tema da Revolução de 1932 aqui. Agora, acesso aos documentos mesmo, só museus. Quando o museu voltar a funcionar. Quando o museu voltar a funcionar, e nós estamos assim, inclusive nessa esperança. Que deve voltar em breve. Carol, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada, adorei participar e adorei poder falar desse tema. E leiam sobre o movimento de 1932, e não só sobre isso, sobre todos os da nossa história, para nós reconhecermos, né? E podemos sentir cidadãos que participam da vida política e sabem os processos. Exato. Mesmo, né? Lembrando que daqui a pouco vai ter desfile lá no quartel do CPI 10. Quem tiver interesse em participar em homenagem ao 9 de julho. Então, quem quiser participar, vai lá no CPI 10, no quartel, ali no bairro Santana. Mais uma vez, Carol, muito obrigada. Agora são 7h57. Nós recebemos aqui Carolina Cruz, historiadora, veio explicar um pouco sobre o que foi, né? O que significa esse feriado 9 de julho, a importância desse movimento para o estado de São Paulo. Você que perdeu essa entrevista, pegou pela metade, vai lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron, porque está lá na íntegra. Um último recado aqui, ó. Hoje tem um evento, o Movimento Vozes da Pecuária, que vai ser realizado hoje às 15h, uma roda de conversa com pecuaristas da Alta Noroeste Paulista. O encontro será na Agropecuária Famovip, em Guararapes. A iniciativa é do Instituto Pecuária Tropical pelo Clima e faz parte de uma etapa que tem como objetivo ouvir quem vive a pecuária no dia a dia. A proposta é transformar as contribuições dos produtores em sugestões concretas para o desenvolvimento do setor. O encontro será conduzido pelo embaixador Thomas Rocco e deve reunir mais de 20 pecuaristas da região escolhidos pela atuação direta na atividade. Os participantes representam diferentes perfis da produção pecuária. Há produtores que trabalham com ciclo completo, cria, recria e confinamento também. E a ideia é reunir experiências diferentes e também promover o diálogo entre gerações que vivem a pecuária sobre perspectivas distintas, mas que enfrentam desafios em comum. Então, essa roda de conversa faz parte da agenda territorial do Vozes da Pecuária. É um movimento que começou com uma mobilização nacional em Brasília e segue agora por regiões estratégicas da produção da pecuária brasileira. Então vai ser hoje às 15h lá em Guararapes. Agora são 7h59. O Jornal da Manhã Araçatuba na Jovem Pan fica por aqui. Tenha uma excelente quarta, um feriado maravilhoso para você e até sexta, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.